mais ou menos aproximadamente 1 hora do Morro do Chapéu, naquela cidadezinha Cafarnaum. Deus me levou ali, irmãos, para, aleluia, para fazer uma grande obra de libertação. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, e nesse testemunho, irmãos, aleluia, de vida, aleluia, de mudança de vida, nesse testemunho, irmãos, ali Deus, aleluia, me levou ali para pregar a palavra de Deus. E quando o Senhor me enviou, irmãos, ali de casa em casa, a evangelizar, a pregar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus me levou a uma casa de uma mulher idólatra. Aleluia, louvado seja Deus, em macumbeira. Ela tinha ali as imagens da Igreja Católica e as imagens também do Espiritismo e da macumbaria. E quando Deus me colocou dentro da casa daquela mulher, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ela aceitou Jesus Cristo como o único salvador da vida dela, através da palavra. E, irmãos amados, e Deus me mostrou que tinha sujeira, que tinha imagens, que tinha imundiça. O Espírito Santo me revelou que tinha que ser tirada da casa daquela irmã, porque ela era nova criatura, então ela não podia ficar mais com aquela mentira, com aqueles enganos. Aleluia, louvado-se Deus. Irmãos, eu vi uma nuvem de demônios, de mais de 100 demônios, e uma cabeça grande na frente, como de morcego e dentes grandes. Aleluia, louvado-se Deus. E saía da casa daquela mulher para o olho da rua. Aleluia. E Deus começava a fazer uma grande obra da casa daquela irmã. Louvado seja Deus, ali na Bahia. Irmãos amados, aleluia, e quando Deus me falou através daquela mulher, que se ela não rejeitasse, que ela não largasse aquele mal, Deus ia colocar ela no leito de dor, porque o Deus que dá vida, irmãos, é o mesmo que mata, o Deus que leva ao céu, é o mesmo que joga no inferno, ele joga no inferno os filhos da desobediência. Aleluia, Deus não chamou você, Deus não chamou nós para ser filho da desobediência, mas para ser filhos da obediência. E aquela mulher, ela deu ouvido à palavra de Deus, aleluia, mas ela não queria, porque o diabo estava cegando a mente dela, mas ela não podia mais reter a glória de Deus sobre a vida dela. E aleluia, irmãos, quando sacudiu dentro dela uma enfermidade que ela tinha sentido, aleluia, que ela já tinha sido enferma, e essa enfermidade, ela mexeu dentro do pulmão dela, aleluia, e ela não pôde existir, e ela se entregou a Jesus de joelho, aleluia, aos pés do Senhor Jesus Cristo, irmãos, e se entregou todas aquelas idolatrias, macumbaria, idolatria, aleluia, louvado seja Deus. E ali, irmãos, ali eu coloquei sobre aquela sacola, aqueles sacos, e nós pegamos todas aquelas idolatrias e jogamos lá no cerrado e botamos fogo e queimamos tudo com fogo, destruímos conforme a palavra de Deus disse, e diz para a gente ali que deve ser feito, diz, aleluia, e ordena, e foi colocado fogo ali, irmãos. Irmãos, incrivelmente, aleluia, 2 imagens de escultura, irmãos, 2 imagens de escultura, irmãos. Ali, aí, as imagens de Cosmo Damião, aquelas 2 imagens, aleluia, daqueles 2 ídolos, de falsa adoração, de idolatria. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, que são duas personagens de 2 pessoas, que eles idolatram, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que eles têm como santos, e aquelas 2 imagens do Cosmo Damião, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, ficaram de pé, irmãos, diante daquela cinza, daquele fogo, incrivelmente, amados ouvintes. Aleluia, quando eu olhei e voltei lá para ver, aleluia, o que aconteceu depois de queimar tudo, ver se queimou tudinho, as 2 imagens sobrenaturalmente ficou de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, aquelas imagens, ela ficou queimada, ficou úmida, ficou já toda queimada, mas ficou fresca, toda queimada, mas não se destruiu, ela não se desmanchou, ela ficou de pé, perto da fogueira. Está vendo, irmãos, o que o diabo faz? O diabo, ele tem poder enganador. Esse é o poder enganador do diabo, que engana as pessoas, que estão enganando as pessoas. Aleluia. Irmãos, se eu fosse um pobre coitado, sem o Espírito Santo de Deus, se eu fosse uma pessoa comum, essas pessoas que estão na idolatria, enganadas pelo diabo aí no mundo, que não tem o Espírito de Deus, que não nasceu de novo, não nasceu da palavra de Deus, eu seria enganado.
Aleluia. Mas Deus estava comigo. E eu vi aquelas imagens. E Deus mostrou que o diabo fez aquelas imagens ficar de pé ali. Para enganar. Para tentar nos enganar. Para enganar as pessoas que estavam ali ao redor. Para dizer, não, essas imagens é santa. Não pode ser destruída, não. Mentira. Elas são sagradas sim. Tá vendo? Irmãos, o diabo tem o poder de inverter a verdade em mentira. Ele tentou Jesus no deserto. E usou o Salmo 91 para inverter a verdade em mentira. Para tentar Jesus, para que Jesus fosse tentado, para ser enganado também. Aleluia. Ele inverteu o Salmo 91 e disse para Jesus pular de cima. Jesus não tentará o Senhor seu Deus. Ele disse para transformar a pedra em pão. Jesus não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Ele usou Jesus, ele tentou Jesus para Jesus, aleluia, louvar-se Deus, ser enganado, mas Jesus, aleluia, aleluia, não foi enganado, porque Jesus estava na verdade. Irmãos, aleluia, e quando eu pisei em cima daquelas duas imagens, com o pé, ela explodiu igual uma bomba. Aleluia, louvar-se Deus, porque já estava úmido e queimado. Irmãos, aleluia, tá vendo? O diabo opera ali, com a idolatria, para cegar o homem, para enganar o homem, aleluia, através da idolatria. Louva-se Deus. E através do seu poder de engano para neutralizar a mente humana. A idolatria, ela tem poder de neutralizar a mente humana também. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, a mente do ser humano, ela fica enganada, ela fica dominada, ela fica algemada. Porque, irmãos, a idolatria é um tipo de feitiçaria. Ela tem poder, irmãos. Ela tem um poder maligno e maléfico. Porque não é por acaso que Satanás é o autor da idolatria. E a idolatria, ela tem um poder de feitiçaria. É um poder que engana a mente do homem. E se não for misericórdia de Deus sobre a vida daquela mulher e sobre a vida daquele homem, ele não conseguirá nunca sair da feitiçaria, que é a idolatria também. Irmãos amados, aleluia, e preguei também para mais duas mulheres na Bahia, e elas estavam na macumbaria, no espiritismo e também na macumbaria. E Jesus tirou elas das imagens de escultura, de tudo que é imagens. E Jesus libertou. Aleluia, louva-se Deus, também entregou para ser destruído. E Deus me levou também até o Ceará, também. Até o Ceará, aonde Deus também me levou numa casa, onde aquela mulher estava com a casa cheia de imagens de escultura, cheia de idolatria. E Deus ali me levou a palavra ali para pregar na casa daquela mulher. Aleluia, louva-se Deus. Aleluia. Como diz a palavra de Deus, que o homem se não vai pelo amor, vai pela dor. E ali, meus irmãos, aquela mulher estava passando um grande problema com sua criança, com seu filho, que estava desenganada pela medicina, nasceu com problema de pulmão, aleluia, louva-se Deus, e estava com a sonda perfurada na barriga, e estava desenganado, estava sentindo muitas dores. Quando eu orei, Jesus curou aquela criança, milagrosamente. E aquela mulher se rendeu à palavra de Deus, se rendeu ao Deus único e verdadeiro, e ela largou aquelas idolatrias, porque Deus quebrou aquela feitiçaria enganosa na mente daquela mulher, e ela largou aquelas idolatrias e entregou para ser também destruído para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E também Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15, que diz que ficarão de fora os idólatras, os feiticeiros ficarão de fora. Aleluia, louvar-se Deus. Todos aqueles que cometem a mentira e o engano. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmão, receba de Deus a verdade. Receba de Deus a palavra. Receba de Deus, aleluia, louvado-se Deus, a palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus te faz uma pergunta, aleluia, neste momento. Deus te manda fazer uma pergunta neste momento. Ou você é filho de Baal, ou você é filho do Deus vivo. Aleluia. Rebachore canta a bastéria. Aleluia, louvado seja Deus. Deus te convida neste momento, através dessa palavra, através dessa pregação, através dessa mensagem, para que você deixe de ser filho de Baal, para que você venha ser filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se você está no espiritismo, Deus
te chama. Se você está na macumbaria, Deus te chama. Se você está na idolatria, Deus te chama. Aleluia, para que você não seja mais o filho de Baal, que morreu destruído, que clamou ao Deus falso e o Deus não pôde responder. Mas o Deus de Elias, esse Deus que eu estou pregando, respondeu com fogo. Aleluia, e os filhos do Deus vivo clamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E você, aleluia, que está na idolatria, que está na falsidade, que está, aleluia, na mentira, abra sua boca e diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque até Satanás, aleluia, o autor, aleluia, e o ventor da idolatria e os demônios vão ter que abrir a boca também e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus. Aleluia. A glória de Deus, amados ouvintes, está descendo aqui sobre a minha vida.